Fala turma, tudo bom com vocês? Everton aqui do Criatório Santana. Um pouquinho sumido, mas voltando agora trazendo conteúdo para vocês, tá bom? E o assunto de hoje é o seguinte, ó. Olha que bacana. Vocês sabem quanto que custa para produzir um pintinho desse, né? Esse aqui já tá um pouquinho mais velho, né? Já tem alguns dias, mas qual o valor, né? Qual o gasto que você vai ter para produzir um pintinho, né? E você saber por quanto você deve vender. Existe aí um mercado bem bacana, um mercado bem lucrativo mesmo, né? O pessoal que trabalha com venda de pintinho de um dia. Então, muitas vezes você não sabe precificar, né? E esse vídeo vai te ajudar nessa questão, tá bom? Então, vou soltar aqui nosso amiguinho, fique até o final e aprenda como precificar o pintinho aí na sua criação, como você maximizar o máximo possível os lucros, tá bom? E vamos nessa. Bom, meus amigos, e antes de mostrar como que você faz, né, a precificação dos pintinhos de codorna, vou mostrar para vocês que eu estou aqui numa pequena construção, né? Tô fazendo aqui algumas baias para as galinhas que eu tenho aqui, né? Então, esse é um desejo que eu tenho já bem antigo e aos poucos eu estou concretizando ele, tá bom? Então, aqui tem a baia da Sebright, né? Tem aqui um casal Sebright. Sebright dourada, né? Tem aqui a Sebright prata, ó, mais um casal aqui. E um pouquinho mais na frente, aqui tem a sedosa, né? Tem aqui uma garnizezinha que ela tá choca, tirei ela do choco e resolvi prender aqui para ela acabar com esse choco de vez, né? Enquanto isso a outra tá chocando os ovos ali, eu vou até mostrar para vocês que bacana, certo? Então, vamos lá para a gente ter noção de como você vai precificar, né, o pintinho de um dia, né? Geralmente o pintinho é vendido assim que ele nasce, tá? No período aí aproximadamente de 24 horas. Então, tô aqui no meu criatório e vamos ter noção, tá? Então, pra gente ter uma base de cálculo, eu tô considerando a criação de apenas 15 aves, tá? Lembrando que isso é um exemplo, tá bom? Então, só pra gente se basear e você vai fazer os cálculos com a quantidade de aves que você tiver, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem 15 aves aqui, 15 codornas gigantes. Considerando aí 15 codornas gigantes fêmeas, tá bom? Mais 5 machos, dá aí uma proporção de 3 para 1, certo? Fica uma quantidade bem bacana, certo? Então você vai ter aí 20 codornas gigantes no total, entre macho e fêmeas. Por que que eu tô considerando apenas 20 codorninhas aí gigantes? Pelo seguinte motivo, né? Você vai criar, vamos supor que é uma criação pequena, de início, né? E você vai fazer a chocagem aí de lote de 100, certo? 100 ovos você vai pôr na chocadeira, tá bom? Lembrando que é um exemplo para você ter uma base para você fazer com 100, 200 codornas, até 1000, a quantidade que você quiser, mas você vai ter a base de cálculo, certo? Então, teremos aqui 20 codorninhas gigantes que consumirá aí, eu coloco o meu exemplo real, as minhas aqui consomem 40 gramas por dia de ração, isso já considerando o desperdício, tá? Já fiz esses cálculos aqui algumas vezes e a média que dá é de 40 gramas, bom? Então, o ciclo que vamos utilizar é de 19 dias, né? Depois que você colocar os ovos na chocadeira, serão 19 dias. Eu sempre deixo 2 dias a mais, né? Porque sempre acontece daqueles que não desenvolveu bem, tem uns atrasadinhos, então eu sempre deixo cerca de 2 dias a mais. Considerando um ciclo de 19 dias, né? 20 aves, consumo médio de 40 gramas, perdão, por dia, certo? Então, essas aves consumirão aí em média de 800 gramas por dia, tá bom? De ração, é o gasto diário de ração que você vai ter, tá bom? Eu sempre considero o preço da ração, né? Faço uma média geral aí de R$3, tá bom? R$3 vai atender a muita gente aí, certo? Em outros lugares como aqui, hoje mesmo aqui no criatório eu estou produzindo uma ração a R$2, tá bom? Tá custando R$2 para mim, porque o milho agora subiu muito, né? A soja também aumentou e ficou aí no preço de R$2. Há alguns dias atrás eu estava conseguindo formular aí a cerca de R$1,70, R$1,73, até um pouco menos, dependendo da quantidade de proteínas que eu estava formulando, tá bom? Então, considerando 800 gramas por dia, num ciclo de 19 dias.
te dará um gasto total aí de R$ 45, tá bom? Com ração, nesse período de 19 dias, tá bom? Então você vai ter aqui gasto com ração de R$ 45, né? Produção, eu coloquei uma produção de 80%, né? Se você tem 15 fêmeas, uma produção de 80%, dará aí 12 ovos por dia. Você gastará aí cerca de 9 dias, mais ou menos, para juntar 100 ovos, tá bom? Então, passou 9 dias, colocou na chocadeira, então vai contando mais 9 dias, você vai juntando os ovos e vai repetindo o ciclo, tá bom? Então, 80% de produção, uma média de 100 ovos por dia, tá? Quando você tirar alguns aí que quebrou o outro, vai sobrar aí na faixa de 100 ovos, tá bom? Então, passando daqui, nós vamos lá para nossa chocadeira e vamos ver agora o que a gente vai gastar, né, de energia, o custo, né, que você vai ter com o gasto de energia da sua chocadeira, tá bom? Então, as chocadeiras, de modo geral, você vai perceber que ela tem uma resistência, principalmente chocadeiras assim, ó, chocadeiras pequenas. Essa chocadeira ela acaba aqui em média uns 150 ovos, tá? Vamos colocar 100 ovos, ela tem uma resistência aqui de 200 watts. E o consumo dela, né, nesse ciclo aí de 19 dias, eu já fiz as contas aqui, tem alguns vídeos na internet que você pode estar pesquisando também, vai dar aí, aqui na minha região, cerca de R$ 8, tá bom? Então, o gasto que eu vou ter com chocadeira é de apenas R$ 8 num ciclo aí de chocagem, tá bom? Então, mesmo que você não desligue, como é o meu caso aqui, né? Aí você vai repetindo, mas como a gente está dividindo em períodos, né? No período de 19 dias, você vai gastar aí, se a tarifa de energia for semelhante da minha região, que aqui custa cerca de 77 centavos cada quilowatt, né? Vai dar aí R$ 8 nesse período. Juntando os gastos que você vai ter, eu não sei se terá outro gasto além disso, né? O gasto que você vai ter vai ser com ração. Eu não considero o consumo de água. Você pode considerar se você quiser, eu não considero. Então, gasto com ração e gasto com energia, tá bom? Então, vai dar um gasto no período de R$ 53 é o que você vai gastar para chocar, né? No caso, 100 ovos de codorna. E considerando o seguinte, que o pintinho será vendido assim que nascer, né, na chocadeira, né, você não terá gasto com ração, né, para alimentar os pintinhos, visto que os pintinhos de codorna, eles só precisam ser alimentados depois de 24 horas de nascido, certo? Então, nasceu hoje, né, quando for amanhã, você vai começar a alimentar eles. E se você está vendendo pintinhos de um dia, né, quando completar 24 horas, você já vai entregar aí para o seu cliente, tá bom? Então você não vai ter mais gasto com isso. Então, R$ 53 é o gasto que você vai ter para chocar 100 ovos. E quantos que irão nascer? Vamos considerar aqui uma taxa de fertilidade de 80%, né? Então, 100 ovos, você vai ter aí 80 ovos férteis, né, que é próprios para nascer. E se você tirar aí uns 70%, cerca de 70%, né, desses ovos férteis, nascerão aí uma média de 60 pintinhos, né, por chocagem, né? A cada 100 ovos você tira aí uma média de 60 filhotinhos de codorna, né? Olha como tá aqui recheado. E o preço vai ser em cima desses 60. Então você vai ter que, né, colocar um preço que cubra os gastos, né? E cubra também a mão de obra que você está tendo. Algumas pessoas gostam de adicionar mão de obra e eu também recomendo que você adicione, caso você queira. E depois que você fizer uma conta básica, né, você gastou 53, produziu 60 pintinhos, o preço mínimo que eu acho bacana de se vender um pinto de um dia, 24 horas, é de no mínimo R$ 2, tá bom? Abaixo disso, acredito que não compensa, né, não vale a pena, né, pelo trabalho, pelo risco que você vai ter, porque você colocou na chocadeira, tem o risco de faltar energia, tem o risco de dar um problema aqui e superaquecer, né? Tem o risco, como está agora, uma onda de calor tremenda, né? A última chocagem aqui chegou a 40 graus, graças a Deus que não afetou muito, né? Então, todos esses pintinhos que estão aqui, ó, nasceram aqui e mesmo dando problema de chegar a 40 graus, deixei aqui a tampa aberta para ver se diminuía, mas nasceu bem. Então, existem alguns riscos que você corre durante a chocagem, né? Que se acontecer, o prejuízo é seu.
tá bom? Então preço mínimo aí R$2, lembrando que, né, existem outros fatores também que encarecem mais ainda, né? Vamos supor que você tem um criatório já conhecido, você tem uma genética bacana, uma genética que você realmente selecionou, já é indicada para o pessoal que quer trabalhar com abate, né, com corte. Então você consegue agregar um pouco mais de valor, tá bom? Quando você ainda tem um pouco mais de conhecimento na sua região, você consegue agregar, né? Quando você realmente tem uma genética de qualidade, você consegue agregar mais valor. Então, em alguns casos, o pintinho aqui de um dia pode chegar a valer aí de R$3 a R$4 tranquilamente, tá bom? Vai depender aí do nome, né? Vamos dizer assim, que você tem na região, né? Do reconhecimento que você tem. O reconhecimento que eu falo não de você, mas sim da sua genética, do seu criatório, tá bom? Das suas aves, né? Se o pessoal sabe que você tem aves de qualidade, com certeza isso acrescenta muito, né? E você consegue melhorar bastante o preço. E mesmo assim, se você vender 60 pintinhos aí a um preço mínimo de R$2, né, te dará aí R$120 e você terá um lucro aí no período de 19 dias, né, de cerca de 44%, tá bom? Então, se tratando de porcentagem, é um lucro muito bom mesmo, né? Falando em dinheiro, você pode achar bem pouco, mas a gente está considerando aqui um lote mínimo, bem pequeno mesmo, de 100 pintinhos, né? Sabemos aí que a galera que trabalha com essa área aí coloca aí cerca de 1000 ovos, sei lá, 900 ovos, uma média bem grande. Então, no final das contas, você vai ter aí um lucro bem bacana, né? Um lucro bacana mesmo, né? Num ciclo aí de 40 dias, vamos colocar, você consegue ter bons resultados financeiros trabalhando dessa forma, tá bom? Então, né, o vídeo de hoje é esse, né? Para você aprender a precificar os pintinhos quando nascem no seu criatório. E é isso aí, né? Então, tô aqui com a camisa do Confiança, né? Time lá de Aracaju. Morei um tempo lá. Quero deixar no estado de Sergipe, né? Quero deixar um abraço aqui pro meu amigo Zé Dias, lá de Tobias Barreto. Meu amigo Haroldo, lá de Goiás, né? Então, a galera que me acompanha aí, fala sempre comigo. O Alessandro, lá de São Paulo também. Criatório Pedro. Um abraço, meu amigo. Fica todo mundo com Deus, né? Precisando, entra em contato, que a gente conversa, troca ideia, troca conhecimento. Eu aprendo, ajudo, né? E a gente cresce junto, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus.